Gravação, tranquilo, ok. Então, gente, boa noite a todos que já chegaram e todas, né? Nós somos, na maioria, mulheres, né? Isso acontece. Vou fazer minha autodescrição, gente, que é importante, eu tenho esquecido e relembrar, né? Que eu uso óculos cinza, tenho cabelos, né, com mechas louras, sou branca, cheia de sardas, estou usando uma roupa bege, um casaco bege claro e uma blusa por dentro bege com preto, né? Bom, e hoje a gente vai falar de atividade de extensão. Tem alguém chegando pela primeira vez hoje aqui? Ou todo mundo já está vindo, já tá desenvolvendo o trabalho? Tem alguém aqui de primeira, chegando agora? Se tiver, levanta a mãozinha só para eu saber. A Daniele Ribeiro está chegando agora. Mais alguém, gente, além da Daniele? A Karina também. Tem mais alguém? Ou tá todo as demais, Patrícia, Cristiane, já estão bem antenadas. Então, Daniela também, Daniela Maria, muito bem, gente. Agora me contem aí, de onde vocês são, só para eu saber. Karina, você é de onde mesmo? De que cidade? Depois, vamos lá, cada um fala aí para mim, só para eu saber de onde vocês estão falando. Eu falo de Salvador, professora. Ah, é de Salvador. Você já tinha dito para mim, né? Que era de Salvador. Não, acho que não. Não? É porque eu mandei algumas mensagens fazendo alguns Ah, tá. questionamentos que eu perdi a primeira live porque eu estava em outra disciplina. Ah, Então, no tá. mesmo momento, estava em outra É, às vezes disciplina e acontece. eu não, Mas a não gente pude. combina assim, olha, de 15 em 15 a gente sempre se encontra, então fique atentos, né? A gente está sempre por aqui. Vamos ver aqui. Quem mais? Quem mais? Vamos ver aqui. Ah, a Cristiane é do Rio. Eu também sou do Rio de Janeiro. Eu tô aqui no Flamengo, Cristiane. Cristiane é do Rio. Palmital de Minas. Ai, que legal, Daniela. Palmital de Minas. Não conheço essa cidade. Eu conheço muito pouco Minas Gerais, né? Mas tem que ir aí, né? Tem que conhecer. Quem mais, gente? Bom, mais alguém quer me contar de onde é? Deixa eu ver. Cristiane já falou, Daniela já falou. Daniele, você é de onde? Boa Oi, noite a todos. querida. Tudo bem? Que bom Cheguei te agora ver. na correria. Respira Eu sou do Rio de Janeiro, né? também. E o bairro Isso. de Campo Grande. Ah, de Campo Grande? Conheço bem. Tenho muitos parentes por aí e tenho um grande amigo que mora aí na Estrada do Monteiro. Não, eu moro aqui na Estrada do Campim, no Conjunto da Marinha. É bem grande, né? Campo Grande, o nome já diz, né? É gigante, quase que um município, né, gente? Aqui o Rio de Janeiro, ele tem umas áreas assim muito grandes, né? Uhum. Mas eu estive muito por aí. Durante algum tempo eu trabalhei muito dando aula em Santa Cruz, Bangu e Campo Grande, Eu nessa dou aula região lá. toda, né? Muito legal, gente. É muito bom, né? Você vê que a nossa turma é do tamanho do Brasil, né? Nós temos aqui alunos de vários lugares diferentes, colegas de lugares, né, distantes, diferentes. E isso é muito bom porque enriquece o nosso olhar. A gente acaba conhecendo um pouco mais o Brasil. O Brasil é um dos países mais bonitos em matéria geográficas, né? E também de diversidade. Nós temos uma riqueza incrível. Primeiro, eu acho, pelo menos, é a minha opinião, os sotaques são lindos, eu adoro. A minha mãe é paraibana, né, de Campina Grande, então eu já tenho, assim, um carinho muito especial pelo sotaque do paraibano, né, por conta da minha avó materna, da minha mãe. Minha mãe já até perdeu um pouco, né? Mas adoro esse sotaque baiano, viu, Karina? Nossa, eu tenho vários amigos que são baianos e é muito gostoso de conversar com esse povo, né? Também o sotaque do pessoal de Sergipe, enfim, é muito bacana o nosso sotaque, né? No sul, o Brasil, então, é uma diversidade incrível e a gente tem uma riqueza cultural, né, gigante. Vou só fechar aqui o áudio para não criar esse ruído, tá? E aí, é por isso que a gente tem esse trabalho de extensão, que é um trabalho
diferenciado. Nosso trabalho é inédito, como eu estava falando para vocês no início, que eu comentei até que nós apresentamos esse trabalho. Eu apresentei junto com a professora Solange Moura no Renovation Week, aqui 2025, que aconteceu na semana passada, do dia 12 ao dia 15. Tivemos essa oportunidade de falar no palco Sociedade 5.0, que é uma sociedade tecnológica, é um conceito japonês, né, de uma sociedade inteligente, e a gente já está vivendo isso, né? A gente já tem aí as tecnologias para o bem e para o mal, né? Porque vamos combinar. Elas servem, a tecnologia depende do uso que as pessoas fazem dela, né? E nos expõe a um novo patamar de responsabilidade ética, né? Então a gente falou sobre esse trabalho que é inédito. Então vocês estão tendo a experiência singular que outras instituições fazem trabalhos parecidos, mas não com esse design, não com esse recorte que a gente tem aqui dos ODSs, porque isso foi algo que nasceu realmente, é da autoria da professora Solange Moura, e então traz assim um diferencial muito incrível, né, na nossa formação, na formação docente. Eu sou, para quem ainda não me conhece, né, eu sou professora há 25 anos, professora universitária. Sou filósofo de formação, a minha formação é em filosofia, também fiz comunicação social e direito. Hoje eu faço psicologia, eu sou acadêmica de psicologia. E segui a titulação acadêmica, porque não tem jeito, né? Quando você faz filosofia e tal, você acaba tendo que seguir a carreira acadêmica, então hum, obtive meus títulos de mestre e doutora, e estou aí seguindo na vida nessa insistência e resistência e resiliência de ser professora, né? E trabalho já no ensino superior há 25 anos, né? Então, eu posso dizer para vocês, assim, que a minha experiência me diz claramente que esse é um trabalho muito especial que a gente desenvolve aqui e inédito. Então, vou compartilhar aqui com vocês, aí no final a gente abre para perguntas, tá, gente? E a gente pode tirar dúvidas. Olha, o nosso trabalho aqui na Unileia, ele tem um PowerPoint, que a gente chama de template. É um nome, né, meio padrão, mas pode chamar de PowerPoint se vocês quiserem, slides, como vocês quiserem. Que é já pronto, que eu fiz assim, a gente já formatou o PowerPoint, já tem a estrutura pré-montada para facilitar um pouquinho a vida de vocês, tá? Então, é baixar lá na pasta material complementar esse PowerPoint. Eu até fiz assim, eu botei até no fórum lá, lembrando que a Karina até me disse que ela entrou dia 22. Quando você entrar lá no fórum de formação, dá uma olhadinha nas postagens anteriores, porque eu coloco orientações, dicas, impressões. Eu vou começar a repetir e vou apagando as bem antigas para diminuir, né, o volume. É porque às vezes não dá tempo, né? Porque a gente tem que corrigir muita coisa ao mesmo tempo. Mas vale a pena, porque aí você vai encontrar lives anteriores, né? Encontros síncronos anteriores gravados. Alguns eu coloco com links no YouTube para facilitar, né? No meu próprio perfil, mas eu boto fechado, então você tem que ir pelo fórum mesmo, né? Então você vai na pasta material complementar e vai baixar o material que está lá disponível, vai lá no fórum informação, também tem. Eu coloquei no chat aqui do nosso encontro de hoje o guia dos ODS atualizado, 2024. Então, você também pode pegar para dar uma consultada. Ou entra no site da ONU, coloca ODS ONU e também dá uma olhada. O bom do guia é que ele traz para a gente os 3 ODS brasileiros, que são os desafios que o Brasil assumiu para ele cumprir, né, como um objetivo para um mundo sustentável. O que que é um mundo sustentável? O que que é sustentabilidade? Ela não é só natureza, não, gente. Sustentabilidade é criar mecanismo para que as empresas continuem existindo, para que os serviços continuem existindo dentro das condições de qualidade, dignidade, né? E também a natureza. Porque está acabando, né, gente? A água, o Brasil tem uma riqueza absurda, né? E a gente tem o que o mundo fica de olho, que não é o ouro, é a água, que é um ouro atual, né? A água é o maior bem que em muitos países do mundo não existe mais.
Então, eles ficam de olho aqui no Brasil por conta da nossa riqueza, mas a gente está numa situação muito difícil que muitos rios estão secando no Brasil. Sem contar, e aí a minha amiga aqui, que é de Minas Gerais, sabe muito bem isso, né? Sem contar com os crimes ambientais que são praticados por empresas, né, gigantes, que dominam lá, né, a mineração e outras coisas mais, né? Então a gente tem os grandes desafios, né? Então o Brasil ele tem uma beleza, uma riqueza e grandes desafios também. Então esse trabalho, ele ajuda a gente a colocar os pés no chão. Se tem uma coisa que é o que a gente deseja que vocês sintam, é a realidade, né, a realidade, pé no chão. Que contexto eu estou e eu me percebo ali dentro de um contexto que tem um grande desafio, e eu começo a ter um olhar crítico para a minha realidade social e o meu papel como professora, professor, né, dentro dessa sociedade. Porque às vezes, se a gente não estiver com o olhar acostumado a ver aquilo ou desenvolver a percepção para aquilo, a gente não enxerga. Eu vou dar um exemplo pessoal que eu dei nessa palestra e que eu compartilho com vocês. É, eu tenho uma idosa, minha mãe tem 84 anos e ela pinta quadros. Desde que meu pai faleceu, ela começou a pintar para distrair a mente e desenvolveu essa habilidade. Pinta muito bem e tal, tranquilo. Esse ano, eu tenho 56 anos, resolvi pintar também, para exatamente fazer o trabalho com o lado direito do cérebro e acalmar, porque eu trabalho muito, eu tenho uma atividade profissional paralela, eu sou consultora na área de compliance, que é ética e anticorrupção, né. Então, eu tenho muita atividade profissional o tempo todo, saio de uma para outra. Aí eu falei: "Eu tenho que dar uma descansada, porque a mente vai pifar a qualquer momento". Aí eu me matriculei, tem 3 meses, numa aula de pintura. E comecei a pintar quadros, comecei a pintar pessoas, rostos, mulheres, mulheres. Eu pinto mulheres. E aí, eu fiquei assim, né, mais sensível à arte quando eu vou nos lugares. Eu percebo mais coisas. Olha só que interessante. Fui, então, numa médica que eu vou todo ano. Todo ano eu faço um check-up, vou nessa médica. Todos os anos eu sigo o mesmo ritual. Paro no guichê da médica, assino lá aquele protocolozinho lá nosso do plano de saúde e vou embora para casa. Só que dessa vez, quando eu fui assinar, eu vi um quadro atrás da atendente. E eu, quando olhei esse quadro, falei: "Esse quadro é da minha mãe, tá assinado por ela". E eu estava justamente com a minha mãe do lado, levando pela na minha cabeça, tá, que era a primeira vez que minha mãe estava indo nessa médica. Aí eu falei: "Ih, esse quadro é da minha mãe, eu não tinha visto". Aí a atendente falou: "Ih, esse quadro já tá aqui há mais de 10 anos". Aí eu fiquei assim: "Como eu não vi?". Gente, quadro da minha mãe, pintado pela minha mãe, assinado com o nome da minha mãe, e eu não tinha visto. E assim, atrás da atendente, e eu estava exatamente olhando para ela, não tinha como não enxergar, mas eu não enxerguei, por quê? Porque eu não tinha desenvolvido aquela percepção de arte. Então, quantas coisas a gente não enxerga? Aí eu fui descobrir, isso foi agora, tá, gente? Tem um mês que isso aconteceu, que minha mãe foi nessa médica em 2005. Em 2005, ela deu esse quadro. Então, olha que interessante. E eu só fui enxergar esse quadro em 2025. Por quê? Porque eu comecei a pintar. Então, eu desenvolvi uma percepção. Então, a gente precisa desenvolver uma percepção, muitas vezes, para entender uma realidade social. A gente precisa passar por algum movimento de conhecimento para a gente identificar algo no mundo da vida. Então, por exemplo, eu tenho a turma de direitos humanos, né, aqui na Unilei. Salvo engano, foi em fevereiro desse ano aqui no Rio de Janeiro, um rapaz voltando do trabalho num moto Uber, foi alvejado sistematicamente por um homem, um casal, né, mas era o homem que dirigia, porque eles acharam que o rapaz era criminoso. Claro que o rapaz era negro, claro, óbvio, né.
E a mulher achou que foi ele que a assaltou no dia lá atrás, não sabe quando. E aí o rapaz quase morreu. E o rapaz do Uber também, o motorista da moto. Isso saiu no Globo, saiu no Fantástico, a família deu entrevista do rapaz. Ele estava saindo do trabalho. Ele era estudante até de jornalismo e tal. E aí veio toda uma discussão, né, da necessidade de nós combatermos o racismo estrutural, os vieses inconscientes e tal. E aí, olha só que interessante. Naquele mês, nenhum aluno da minha turma de direitos humanos colocou no fórum esse caso. E o fórum, sabe qual é o tema do fórum da turma de direitos humanos? É racismo estrutural. Ninguém. O caso concreto que tem lá é um caso que fala da Glória Maria, que quando ela começou a carreira dela, mas ela já era famosa, ela foi entrar num hotel aqui no Rio de Janeiro, um hotel bacana, né? Acho que em Copacabana, salvo engano, e o porteiro não deixou, porque ela era negra. Falou, não, a senhora não pode entrar. Ela, como não? Eu sou jornalista. Não, a senhora não vai entrar. E assim, várias pessoas já passaram por situações, né? Dessa forma, né? Médicos relatam, às vezes, que o paciente olha, é o senhor que é o médico? Não, não quero, não vou embora. E isso acontece, tá, gente? De montão. Então eu fiquei impressionada. Aí eu perguntei para a turma, né, no final, quando terminou o trabalho do fórum, por que que ninguém trouxe um caso que tinha acabado de acontecer no Rio de Janeiro, que viralizou nas redes, que teve até um quadro gigante no Fantástico falando sobre isso? Ninguém. Aí eu percebi, se nós não formos provocados de algum modo, se nós não fizermos esse movimento de se colocar no lugar do outro, a gente não enxerga as coisas. Então, essa é a finalidade desse trabalho também. Vocês terem um letramento digital, aprenderem a fazer coisas bacanas usando a tecnologia, porque a sociedade 5.0 exige um professor 5.0 também, um professor que sabe lidar com as tecnologias digitais e utilizar como ferramentas pedagógicas, né? E trazer esse olhar mais crítico sobre a sua própria realidade, perceber que você pode levar uma transformação. Então, nós tivemos um caso também de um aluno que ele mora num bairro aqui perto da gente, em Jacarepaguá, e mora numa região próximo a um rio muito poluído. E o que que ocorre? Os prédios que ficam ao redor desse rio sofrem, porque quando chove muito no Rio de Janeiro, o rio sobe. Claro que os ralos estão todos entupidos das ruas, né? E aí destrói carro, portaria, tem sempre um prejuízo financeiro muito grande para os prédios ali ao redor desse rio. Acho que é o Rio Tindiba, em Jacarepaguá. Então, o aluno, o que que ele fez? Olha só que interessante. Ele pensou um ODS que falava sobre o descarte do lixo e fez o trabalho orientando o condomínio dele todo, no próprio lugar onde ele mora, para que as coisas ali começassem a mudar. Então, ele trabalhou todos os prédios que faziam parte daquele condomínio, sensibilizando, engajando no descarte do lixo de forma consciente e também agiram com o poder público, entraram em contato com a prefeitura para a limpeza dos bueiros naquela região. Com isso, não teve mais problema de enchente com chuvas. E criaram até uma cultura que eles estão, então, multiplicando para os condomínios ao lado, né? Então, isso é um trabalho de extensão. Você leva a informação que você está aqui conseguindo construir. Você devolve para a sociedade um saber, um conteúdo que você está conseguindo aqui construir, para você receber, né, da sociedade, né, vamos dizer assim, essa gratidão de você conseguir transformar comportamentos, modificar até cenários, como ele conseguiu modificar um cenário que já se arrastava há anos naquela região, ali do Rio Tindiba. Eu acho que é o Rio Tindiba, salvo engano. Então, vejam só, a gente pode fazer isso.
como eu tenho alunos de outros lugares que fizeram trabalhos que acabaram impactando na localidade, modificando comportamentos e trazendo resultados muito positivos para aquela região, para aquele grupo. Então, esse é o trabalho de extensão. Vou mostrar para vocês aqui, então, um trabalho que foi feito. Nós temos na nossa biblioteca virtual da Unileia muitos livros para consulta. Acessem, aproveitem, porque o livro está caro. Vocês têm ali o acesso para ler tudo o que vocês precisarem. E também lá tem um repositório com os melhores trabalhos, ou aqueles que tiveram, assim, muita criatividade, um trabalho assim primoroso para inspirar. Você pode dar uma olhada lá nesse repositório para dar uma inspirada, né? É bom. E você olhar ele completo. Então, o template já está disponível na pasta material complementar. O guia dos ODS também está na pasta material complementar. E eu botei até a versão 2024 aqui atualizada. No Fórum Informação tem várias dicas, tem até um FAQ, tem até assim, olha, as impressões gerais dos trabalhos que eu já corrigi, que aí você vai vendo os erros mais comuns, né? E de repente você, opa, já não vou fazer aquilo, vou fazer de outra forma, né? Então vocês aproveitem essas orientações e venham sempre nos encontros síncronos que ocorrerem, porque aí a gente vai tirando dúvidas se vocês precisarem, né? Então, olha só, pegou lá o material, o que que você vai pensar? Formar um grupo. Fórum, organização de grupos. Vocês também podem ver, colegas, nos grupos de WhatsApp que vocês têm e com os coordenadores, tentar. Não precisa ser um colega da mesma cidade, dificilmente vai conseguir assim da mesma cidade, pode até acontecer, mas geralmente a gente vê grupos assim, um de São Paulo, um de Minas, um do Rio, não tem problema, os encontros são virtuais. E vocês vão fazer só a primeira etapa do trabalho juntos, que é o planejamento e a construção do material educativo digital. Depois, a implementação é individual, cada um na sua escola, cada um na sua localidade. Pode ser num clube, só não pode ser para a própria família, tá? Pode ser num clube, pode ser no condomínio onde você mora, desde que você faça o trabalho efetivamente. Converse com o síndico, por exemplo, ele promova ali um evento e você apresente o trabalho, né? Pode ser num grupo religioso. Eu tenho várias alunas que fazem em centros espíritas que elas frequentam, às vezes numa igreja que elas frequentam, desde que você tenha autorização dada pelo líder religioso, não tem problema. Eu tive uma aluna que fez um trabalho belíssimo num terreiro de candomblé sobre intolerância religiosa. Isso é maravilhoso, né? Então, a gente tem muitas possibilidades. Tive um aluno também que ele fez o seguinte: ele trabalha numa empresa, pediu ao gestor dele autorização para fazer um treinamento com os seus colegas. E ele transformou o trabalho dele num grande treinamento. E ali era a questão do descarte do lixo, da sustentabilidade, né? E ele disse que o impacto foi muito positivo, as pessoas passaram a não usar mais copinhos de plástico, e sim, cada um levando a sua caneca, enfim, houve uma mudança comportamental. Então, essa é a ideia, gente. Agora, cada um tem que pensar no desafio que identifica no seu próprio contexto. Qual é o seu contexto? Estou na escola. Na sua escola, qual é a dificuldade que você identifica? Bullying. Ali tem muito caso de bullying. Ali tem muito preconceito com as meninas, elas sofrem muito. Então, você pode falar sobre o gênero feminino, o apagamento do gênero feminino. Ah, lá tem muitos casos de racismo. Você pode trabalhar o ODS 18. Ah, questões culturais, intolerância. Você vai escolher, você vai identificar no seu contexto e levar um conhecimento para sensibilizar, para harmonizar aquele ambiente e tentar provocar mudanças comportamentais, né, nessas pessoas. Então, o que que você faz? Escolhe primeiro um colega para fazer, pode ser uma dupla, pode ser um trio. Muita gente nunca dá muito certo, né? Uma dupla, um trio. Pode até ver aqui no nosso chat, ó, se alguém que estiver querendo assim um colega, coloca, olha, a minha temática está dentro do assunto tal. Vocês têm da aula 1 a 4,
os macrotemas. Pensa dali, puxa dali um fio condutor, pensa no seu entorno, no seu contexto, na sua realidade, o que que você enfrenta. Então, tem uma aluna que já fez um trabalho belíssimo, de orientação pedagógica a professores a respeito do autismo. Ela trabalhava numa escola e ela identificou que os colegas não tinham muitas, muito engajamento com os alunos autistas. E ela percebeu, então, que esses colegas professores não foram capacitados, não tinham nenhum conhecimento. E aí ela fez uma capacitação para eles na sala dos professores, montou um material didático, marcou, falou com a coordenação e apresentou para eles uma série de orientações pedagógicas de como o professor pode incluir seus alunos autistas, né, nos seus trabalhos. Então, você tem uma gama de possibilidades, tem muita coisa boa que pode ser feita. O que que você tem que pensar? Qual é o tema? Qual é o ODS, além do ODS 4? 4 é obrigatório para todo mundo que é ensino. Qual o segundo ODS? O segundo ODS, ele é o tema do trabalho. É o ODS que está em cima da temática que você vai desenvolver. Então, você vai levar para aquele público-alvo aquele conteúdo para engajar, sensibilizar, fortalecer valores éticos. Aí você me diz, qual é o público-alvo? São os alunos? Qual a faixa etária? 9 anos. 9 anos tem que pensar, o que que eles gostam? Gostam de jogo, vídeo de animação. Então, você tem que escolher um produto educativo digital de acordo com a faixa etária que você vai sensibilizar. Gente, e-book não rola para criança. Criança não lê e-book ainda, assim, não está ainda engajada nisso. Para adulto já rola, né? Agora, tem que produzir, não é pegar PowerPoint e fazer, não. Entrar no Canva e baixar lá um modelo de e-book e produzir o e-book. Você está aprendendo a trabalhar com tecnologias digitais e construindo material didático. Isso é muito bom, gente. Você está se tornando cada vez mais um professor para uma sociedade 5.0, né? Então, tem que pensar nessas ideias todas. O tema, primeiro local, né? Para você identificar o problema, que é o desafio que você vai enfrentar ali na localidade, escolher o segundo ODS conectado a ele, pensar nesse público-alvo que você vai sensibilizar, qual é o material educativo que você vai usar para engajar esses alunos ou esse público. Se for adulto, você tem uma particularidade, por exemplo, se você vai fazer um trabalho com idosos, e-book também não rola, porque eles têm uma dificuldade de enxergar, de leitura, estão cansados, né? Então, às vezes, eles não querem mais ler, já leram a vida toda. Então, você pensa numa dinâmica diferente, pensa num vídeo de animação, entra lá na plataforma do Render Forest, que você vai ter um vídeo de animação que você vai construir assim, ó, em 2 segundos. Eu fiz vários, tem lá no nosso fórum como exemplo, né? Que aí você tem como baixar, olhar. O Render Forest, você monta o roteiro, você vai clicando, ele vai fazendo. Hoje tem muitas facilidades, tá, gente, para produzir material educativo digital. Então, aí você vai. Esse material educativo digital tem que ter um roteiro. É um plano de aula. Você vai ter que fazer um roteiro de como ele vai ser usado no dia da sua dinâmica. Presencial. Gente, tem que ser presencial a implementação do projeto. Então, o planejamento você pode fazer em grupo virtualmente, a elaboração do material educativo você faz, né, no seu computador. Agora, a aplicação desse projeto na localidade é obrigatório que seja presencial. Essa é uma exigência do MEC para reconhecer que você fez realmente uma atividade, né, de extensão. Então, está dentro da Resolução 7 de 2018. Não, perdão, não, 2018, isso mesmo, porque às vezes eu troco os números, é 2018. Então, a gente precisa
desenvolver esse projeto em etapas. Tem gente que fica na angústia, na ansiedade, joga tudo lá, entrega para mim tudo de uma vez. Faz tudo. Não, faz devagar. Tem prazo bom entre uma etapa e outra. Reúne o grupo, faz a primeira etapa, encaminha. Já vai produzindo material educativo digital, porque ele só não pode. Vamos anotar aí o que não pode, ó. Não pode usar vídeo da internet. Nenhum. Vídeo da Peppa, nem pensar. Ah, mas é criança pequena. Então, faz você um vídeo interessante. Então, nada já produzido você vai poder usar como material educativo digital. O material educativo digital pode ser um podcast, pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um vídeo de animação, pode ser um jogo no Kahoot, só que você que vai produzir esse material. O podcast é seu, você que vai falar, você que vai produzir. O vídeo do YouTube é você falando, você fazendo esse vídeo, editando bonitinho, fazendo. Hoje tem várias plataformas que fazem isso bacaninha, tá? Já vou te responder, Anne. Deixa eu botar aqui para ver. Professora, boa noite. Boa noite. Podem duas pessoas na mesma. Pode, desde que vocês duas façam tudo direitinho juntas, né? E possam ali aplicar juntas e documentem isso, tá? E isso aí é até bom, né? As duas juntas, assim, maravilha, se vocês puderem. Então, olha, o material educativo não pode ser algo que já está aí. Uma aula de geografia de um canal, não pode. Olha só, uma aluna me perguntou, professora, eu queria fazer um trabalho porque eu tenho uma aluna surda, PCD, na minha sala. Ela é pequenininha, 5 anos, hein? Turma de 5 anos. Aí eu falei assim, mas o que que você está pensando? Ah, eu tenho um livro. Aí eu falei, mas o livro não é seu. Mas olha o que eu pensei. Aí ela virou para mim e falou assim, tem um livro que eu pensei em gravar um vídeo contando a história do livro. E eu levo o livro no dia também, passo o vídeo e levo o livro. Pode? Aí eu falei, aí pode. Aí ela gravou um vídeo contando, era uma vez a fulaninha que estudava numa turma. Olha, ela disse que foi lindo. Primeiro que os alunos não entendiam muito bem. Ela era surda ou cega? Acho que ela era surda, essa aluna, surda. Era surda. Aí os alunos não entendiam muito bem essa por que que ela ficava sempre quietinha, né? Então ela não interagia muito. A professora me contou, né, que quando ela fez essa dinâmica com esses aluninhos, que eles perceberam que ela era uma PCD, eles todos abraçaram ela. Ela disse que foi tão linda, ela falou assim, professora, eu até chorei. Porque aí eles tiveram uma consciência na hora que a amiguinha deles era como a personagem do livro. Olha que coisa linda! Ela pegou realmente um livro de história, mas ela contou a história. Ela fez um vídeo contando a história, que ela iria contar naturalmente na sala de aula, né, lendo. Mas ela gravou, passou esse videozinho no computador dela, no notebook que ela levou lá, e fez uma brincadeira com eles de desenho depois. Então, pensa numa dinâmica com seu público-alvo que seja interessante, que realmente saiam dali engajados em alguma coisa, ou percebendo melhor algo, ou vivendo melhor algo. Então, aí você teve realmente um trabalho de extensão legal, né? Então, tem que pensar direitinho e pensar qual material educativo digital é apropriado ao público-alvo, a faixa etária, a linguagem, tudo isso tem que pensar. Então, é como você está produzindo algo, né? E aí vocês vão mandar em 3 etapas diferentes. Primeira etapa, circuito final. É só o planejamento, dizendo os ODS, 4 e o segundo ODS, a escola em que você vai aplicar, né? O objetivo, dando todos os detalhes. E qual é o material educativo que você vai produzir. E bota o nome do grupo. Na segunda etapa, é o material educativo que você vai encaminhar, mas
no link. Você vai botar no template da Unileia e colocar um link de acesso. Cuidado que QR Code, às vezes, não está liberado. Eu vou lá, clico e não abre, porque tem que pedir acesso. Então, bota no link liberado, que aí eu vou clicar e vou acessar, porque não dá para anexar direto o vídeo, fica ruim. Tem uma dificuldade, porque a plataforma às vezes não suporta, tá? E a última etapa é só depois que aplicou na escola, na comunidade, no condomínio, com as fotos que provam que você apresentou efetivamente. Então, tem que ter a sua foto ali, com o material educativo ali, com aquele público-alvo também, que aí prova, é o comprovante de que você realmente realizou a atividade. Perfeito? Então, olha só, vou mostrar aqui esse trabalho que está aqui disponível para vocês darem uma olhada. As alunas pegaram aqui no Canva essa imagem aqui de uma mão, colocaram a foto dela, isso é uma montagem lá do Canva, né? Olha só o título: Valorização dos espaços de patrimônio cultural no ambiente escolar. Uma visita guiada pelo Centro Cultural do Banco do Brasil por meio do uso de um vídeo autoral e educativo. Autoral. Elas é que produziram esse vídeo. Elas pegaram o celular, foram no Centro Cultural do Banco do Brasil, gravaram lá dentro como era, editaram esse vídeo e passaram para as crianças e fizeram uma atividade sobre patrimônio cultural da cidade, criando uma dinâmica, porque elas perceberam um desafio. Qual foi o desafio? O desafio foi que as crianças não estão indo mais a museus, a espaços culturais. Muitos, aqueles que têm, né, ficam às vezes com excesso de tela, que é extremamente danoso ao cérebro, né? Outros nem têm acesso a nada, não tem nem como se deslocar, não tem recursos financeiros. Então, elas pensaram uma alternativa para mitigar isso, né? Então, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, então elas foram lá, gravaram com o celular. Lembra na pandemia que eu recebi vários links para visitar a Biblioteca de Alexandria, o Museu do Louvre? É isso, é isso. Elas tiveram essa ideia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, aqui elas já tá lá prontinho só para você preencher. Botaram o nomezinho delas, o professor que era o regente da turma, elas eram estagiárias da escola, o curso, né? Elas foram alunas da professora Denise Amorim, a coordenadora a professora Luciana. Isso é mole de preencher. Meu nome tá aqui, meu nome tá no fórum, tranquilo. A escola. Esse slide, terceiro, local de implementação, botaram o nome da escola onde elas estavam fazendo estágio, as fotos que elas pegaram no próprio site da escola. Vejam que elas seguem bonitinho a BNT, ó, figura e a fonte, que é o site da escola, tá? Opa. Aí fizeram aqui um parágrafo pequeno dizendo que escola é essa, o endereço da escola e um saiba mais, se você quiser conhecer a escola, clica ali. Aqui, elas colocaram quem é o representante da sociedade, é a escola. Qual o público-alvo? Olha só que é isso que é importante, gente, delimitar o público-alvo, uma faixa etária. Não bota aqui de 10 a 18 anos, não rola. De 10 a 18 anos, tem vários segmentos diferentes. Uma criança de 10 tem um interesse, uma criança de 11 tem outro. É diferente, né? Então, ó, ensino fundamental 1, terceiro ano, 9 anos. Delimitar o público-alvo, que era a turma, especificamente aquela turma ali. Integrante do grupo e professora da Unilé, que era a orientadora. ODS 4, que é obrigatória para todo mundo, que nós estamos nas licenciaturas, cujo objetivo é assegurar a educação inclusive. Aonde que eu tiro isso? Está lá no ODS da ONU. Só entrar no site da ONU ou no nosso guia aqui, que eu botei até aqui, ó, Agenda 2030, e só copiar o objetivo central. Não são as metas, não, só o objetivo central. Aí elas escolheram o ODS 11 porque elas leram os ODS e viram que o ODS 11 era o único que estava em cima dessa questão que elas queriam fazer. Valorizar o patrimônio cultural da cidade, estimular que os alunos tenham acesso à cultura, que é aquilo que eu falei no início. Se a gente não enxerga, se a gente não aprende, se a gente não conhece conceitos, a gente não
não vê essas coisas no mundo da vida. Se eu não ensinar alguém o que é empatia, ela não sente empatia. Nós somos a humanidade, ela não é um dado biológico. A humanidade, ela é uma construção cultural. Você pode ter seres humanos e não terem uma dimensão de humanidade. Praticar as maiores loucuras, né? Porque não desenvolveram essa percepção do outro, do respeito ao outro, né? Sempre fica, Kelly, gravada, tá? Já está sendo gravada agora. Então, elas escolheram colocar o objetivo central ali, tá vendo? Aqui, desafio, questão, problema. O que é desafio, gente? O desafio é o problema que vocês identificaram na localidade de vocês. Lixo, uso, consumo irresponsável da água, apagamento do feminino, bullying. O desafio é o que vocês observaram que merece ser identificado, trabalhado, mitigado, transformado. E a questão, o problema é a pergunta que vocês vão fazer para vocês mesmas para poder responder com a atividade. Olha a pergunta. Vamos lá em cima primeiro. Observamos que os espaços, os patrimônios culturais têm sido pouco explorados e valorizados, talvez por falta de incentivo de recurso, de planejamento, de disponibilidade de conhecimento nos espaços escolares, em especial o local visitado por nós. Grande desafio percebido. Aí ela vai trazer a questão problema. Como levar as crianças para conhecer e valorizar o patrimônio cultural da sua cidade? Muitas vezes não há recurso disponível para fretar o meio de transporte, não há um planejamento. Aí elas colocam, é possível? Olha só, segunda pergunta, pode ser uma só, não precisa ser, né? Mais de uma não. É possível superar esse desafio por meio de ações pedagógicas, por exemplo, uma visita guiada a partir de um vídeo educativo? Então aí vocês vão ter que mostrar qual é o problema, o desafio, e como vocês vão tentar mitigar esse desafio com a questão problema. É possível que um vídeo autoral, né? Então, cada um vai pensar no seu, tá? E aí, isso aqui é planejamento. Aqui elas botaram a título de ilustrativo para mostrar que era um vídeo. Esse é o lugar que elas foram para gravar, para mostrar para as crianças. Objetivo. Aqui é o objetivo da sua atividade. O que que você quer que aconteça ao final? Eu quero que os alunos se sintam motivados a visitar centros culturais. Então, vivenciar, olha o verbo de ação no infinitivo. Sensibilizar, engajar, vivenciar o espaço do Centro Cultural do Banco do Brasil por meio de uma visita guiada, proporcionada a partir de um vídeo autoral educativo para o terceiro ano do ensino fundamental 1. Então, perceberam que aqui o objetivo é o objetivo da sua atividade? O que que ela quer fazer? Que os alunos vivenciem. Então, é a pergunta, o que que você quer ao final? Qual o resultado? Aí o objetivo, aí elabora o seu objetivo. Vai lá no BNCC, pega lá que habilidades você acha que a sua dinâmica com os alunos, usando o material educativo digital, tem que ser digital. Cartaz em mural não serve, tem que ser digital, tá, gente? Podcast, vídeo, Kahoot, que é um jogo, né? Tem outros jogos também digitais. Aí você imagina ali, vai desenvolver a capacidade. Eu vou dizer o seguinte: a gente tem que botar o pé no chão, né? Se a gente conseguir desenvolver 2 habilidades, já está de bom tamanho, né? Material educativo digital e aplicação na comunidade. Explicar qual é o material que vai ser produzido. Aqui é planejamento, ele ainda vai ser produzido. Vídeo autoral e educativo sobre o patrimônio histórico-cultural, Centro Cultural do Banco do Brasil, bem como as orientações, sugestões de uso do material educativo para a faixa etária destinada. Então, elas produziram um vídeo e elaboraram o roteiro de como usar esse vídeo em sala de aula. É isso que vocês têm que colocar junto com o material educativo digital. Aí aqui, olha só, circuito final para aqui, no slide 8, anota aí. Circuito final é até aqui, informações essenciais sobre o planejamento. Aí você envia lá para mim no circuito final. Eu vou corrigindo na ordem.
Como são muitos, eu vou corrigindo. Às vezes demora um pouquinho, uma semana, mas eu tô corrigindo, porque são muitos trabalhos. Se eu colocar 0 e botar um recado, volta lá e vê, porque eu tô pedindo para você ajustar. O 0 é só porque se eu não colocar nenhuma nota, você não recebe. Então, eu preciso botar o 0, que é provisório, só para você receber um alerta meu. Aí você vai lá, lê o meu comentário. Eu nunca boto 0 sem comentário, 0 é só para comentário. Aí o comentário eu falo, no slide tal, faz isso, no slide Y, faltou aquilo. Ajusta, depois manda de novo, que aí você entra na fila de novo e eu vou corrigir. E aí a gente vai caminhando. Então, circuito final até aqui. Circuito integrador 1. No circuito integrador, vocês têm 2 entregas. A primeira é essa. Olha só, não é para anexar o vídeo, não é para anexar o e-book, não é para anexar o link do Kahoot. Você vai botar, você vai enviar tudo que você já enviou. Ó, a capa, o segundo slide, o terceiro, o quarto, aí você vai enviar isso tudo, só que você vai parar aqui no roteiro. Você vai colocar aqui a imagem, uma imagem ilustrativa, o QR Code ou o link, eu prefiro até que o link, porque o QR Code às vezes cai rapidinho. E o roteiro de utilização. Então, circuito integrador para no slide 10. Então, você vai até o slide 8 no circuito final. Depois você acrescenta mais 2 para encaminhar no circuito integrador 1. Entre o circuito final e o circuito integrador tem 1 mês de prazo. Então, dá tempo para você fazer todo o planejamento, enviar, aguardar rapidinho um retorno meu. Aí, você já pode até produzindo o material, que depois é mais fácil ajustar, né? Aí você tem. Então, no circuito integrador 1, você já está, manda tudo de novo até o slide 10. Aí você mandou e vai marcar a implementação na escola, na comunidade, no seu condomínio, onde você só não vale para a família, tá? Aí você foi lá no dia, levou o material educativo digital, apresentou, fez a dinâmica, tira foto. Gente, se não registrar, não vale. Tem que registrar, porque aí você tem a comprovação que você fez. Ah, mas a diretora não quer que tire foto das crianças. Elas podem ficar todas de costas, você de frente, elas olhando para você e você pede uma professora para tirar lá na ponta. Vai sair você na sala de aula só, mas os alunos saem de costas. Pronto. Não aparece mais ninguém, só você mesmo ali mostrando que você está realmente fazendo atividade, né? Ou bota aquelas carinhas, né? Em cima do rostinho de cada um faz aquela montagem. Beleza. Olha como elas fizeram. Elas fizeram um mosaico com imagens da sala de aula, tiraram foto da mesa onde os alunos desenharam e fizeram recortes depois do vídeo. Aqui embaixo tem uma imagem deles assistindo o vídeo, elas duas com o professor. Aqui as mãozinhas, vejam só, não tem um rostinho de criança aqui. Tem as mãos, tem a sala de aula do fundo, o professor regente com as 2 estagiárias. Aqui prova, aqui é a escola, aqui o que eles produziram, prova que o trabalho foi implementado. E esse material agora você vai então acrescentar. Você mandou até o 10, né? Agora você vai acrescentar o slide 11 com as fotos e uma autoavaliação no slide 12, dizendo como foi sua experiência. Aí você pode narrar desde o movimento que você fez no planejamento, em grupo, até o dia da implementação. Como foi essa experiência? O que você vivenciou ali, né? Como foi esse momento para você? É sempre muito enriquecedor, né, gente? É uma experiência muito bacana. A bibliografia, porque não existe trabalho sem consultar a bibliografia. Gente, não usem inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não é para fazer trabalho.
porque ela não tem inteligência. A inteligência artificial, ela não cria, ela apenas copia. Então, ela vai buscar na internet trabalhos de outras pessoas e vai copiar. E vai te dar, às vezes, a referência errada. Links que não existem, livros que não existem. Ela foi feita, a inteligência artificial é alimentada por pessoas para responder e atender a todos os nossos pedidos. Então ela mente, ela engana, ela inventa, ela cria coisas erradas, ela traz definições de conceitos errados. E você não pode usar a inteligência artificial como se você usasse o Google. No Google eu boto, traga todos os livros sobre tal. Mas na inteligência artificial eu não posso fazer isso, porque ela vai mentir e vai criar livros que não existem. Você tem que direcionar. Traga do repositório de artigos científicos da USP artigos sobre infância e tecnologia do ano de 2024 que tragam um viés de psicologia social. Aí ele vai buscar, traga o link. Aí você vai ler o link, vai acessar o link. Alguns não vão funcionar, porque ele vai mentir. Então você tem que ter muito cuidado. A inteligência artificial ela não deve ser usada. Ela copia. E aí a gente corre risco de direitos autorais e de informações falsas, né? Que é bem sinistro isso, né, gente? Mas é uma grande realidade. Eu uso a inteligência artificial para fazer pesquisa de artigos científicos. Eu quero o link, o nome do autor, o título, e vou buscar para ver se é verdade. Já encontrei alguns que não existiam, e links que também não existiam. Já me trouxe muita informação falsa e eu boto mesmo, essa informação é falsa. Porque eu estou alimentando ela também com informações, né? Então, muito cuidado. Façam, busquem na biblioteca, na BV daqui da Unileia, na BV da Unileia, esses livros. Nossa, tem muita coisa lá. Eu achei muita coisa de filosofia. Tem algum enadista aqui que vai fazer ENAD? Eu encontrei muitos livros sobre filosofia da educação, antropologia da educação, sociologia da educação. Nossa, eu fiquei assim encantada com os livros. Então, vai lá, pesquisa, investiga, pode pedir até artigos, né, para ler. Então, agora, coloca aqui na forma da BNT. Olha só como é assim, bonitinho. Sobrenome, vírgula, nome, ponto. Título, que pode ser em itálico, negrito ou sublinhado. Aí você pode botar a cidade, edição, se você quiser, mas se for primeira edição, não precisa colocar. Cidade, 2 pontos, editora e ano. Pronto. Que a gente chama de ATLED. A, autor, T de título, D de, deixa eu ver, E de edição, L de local, E de editora e D de data. Então, você bota aí ATLED, nunca mais esquece, é uma sigla que a gente aprende, né? Mas se você colocar assim, ABNT no Google, você vai acessar ABNT 6023, é o número do documento que ensina você a fazer referências bibliográficas, tá? Mas eu sempre também ajudo lá no fórum, tem algumas postagens sobre isso. E também, se quiser me perguntar, eu ajudo a montar, tá? É bem fácil. E o finalzinho. Então, vocês perceberam que é gradual? Então, até o circuito final é até o slide 8. O circuito integrador 1 até o slide 10. E o último, circuito integrador 2, que já aí tem que ter as evidências, avaliação, você pode enviar até o slide 13, 12. Elas botaram obrigado aqui no final, obrigado, mas você pode parar aqui nas referências. Perfeito, gente? Viu? Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. É algo que a gente às vezes até já faz, né, para tornar a nossa aula mais interessante, dinâmica, didática. Então, é uma questão assim de você só se organizar e montar o seu grupo e pensar e usar a criatividade.
lembrando os ODS. Então, queria só mostrar aqui para vocês os ODS rapidinho. Como a gente colocou aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se ele já está aberto aqui, ó. Você tem ali no material, ó, vou abrir de novo, que eu acabei fechando. Eu coloquei para vocês aqui, deixa eu botar aqui de novo, o guia dos ODS. O guia dos ODS, ele é ótimo porque ele já te facilita, você já não precisa mais entrar no site, já vai direto nele. E tá abrindo aqui. Vou mostrar. Esse guia está aqui no nosso link. Quem entrou só com o link na aula não vai acessar, eu acho, o chat, né? Mas tem lá na pasta material complementar. Eu até vou botar esse que é mais novo, vou compartilhar aqui para vocês verem. Essa é uma publicação que foi feita para a área de educação, integrando ODS, Educação e Sociedade. Essa publicação é muito bacana, gente. É um projeto da Unesp, muito bacana, vale a pena. Aí você vem aqui, ó, tem várias pessoas que participaram, uma obra coletiva, tem as orientações. E você pode ir direto nos ODS, se você não quiser ler essa parte aqui, que ele explica, né, a história da Agenda 2030, quem não conhece. ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que todos os países signatários dos tratados da ONU, que fazem parte da ONU, se comprometeram a cumprir para que o mundo se torne habitável, né, a partir de 2030, que está chegando. Porque o nosso perigo é do planeta não ser mais habitável e a gente ficar numa situação difícil. Boa noite, Cristiane. Tranquilo, tá? Então, olha só, aqui você tem como consultar vários sites, inclusive, com informações legais. E aí você tem aqui os ODS. ODS 1, pobreza. ODS 2, fome zero. ODS 3, saúde e bem-estar. ODS 4, educação de qualidade. Aí você vai pensar. E aqui tem, ó, ODS 18, igualdade racial. ODS 19, arte, cultura e comunicação. ODS 20, povos originários e comunidades tradicionais. Então, você, pensando já no ODS que você quer, você já olha aqui na página e já lê um pouco para você se ambientar, conhecer melhor, pesquisar até se tem boas práticas. Olha, vamos pensar aqui na 1. Ele explica como o ODS 1 impacta na nossa vida cotidiana, qual a visão de futuro. Aí você vai tendo aqui um crescimento, né, de conhecimento, isso vai ser muito bom. Nós já vamos acabar daqui 20 e 30, Karina, que aí eu vou entrar numa outra turma. A gente já está acabando. Então, olha só, você tem todas as informações de cada ODS, com as orientações, pode procurar boas práticas, e aí você vai enriquecendo seu olhar para pensar no seu trabalho. Por isso que o planejamento é em grupo, porque aí 2 cabeças, 3, pensam melhor do que uma só, né? A gente em grupo, a gente é muito melhor, um ajuda o outro, né? Tá vendo? Ó, olha que lindo, boas práticas alinhadas, o ODS 1, se você for fazer do ODS 1, por exemplo. Aí você tem aqui, Projeto Saúde Pop Rua. Clica aqui para saber que projeto é esse, para se inspirar. Olha outro aqui, ó. Capacitação de profissionais que atuam junto aos usuários de drogas. Representação midiática da violação de direitos e violência entre pessoas em situação de rua. Tem vários, todos eles têm boas práticas, é muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Em cada um você vai ter a mesma coisa, atualizado. Então, gente, esse é o nosso trabalho. Vou parar o compartilhamento para ouvir agora dúvidas nesse momento final. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu só baixar aqui a nossa lista de presença, que é importante. Fale, Karina, pode falar. Oi, professora, eu estou aguardando aqui as dúvidas que eu sumarizei o que você estava falando para poder organizar mais na minha mente. Uhum. Eu vou compartilhar aqui no chat só para poder ver se é isso mesmo, que aí de repente fica até registrado, né? Se não for, a gente corrige agora. Mas do ponto de vista operacional, teremos então 2 atividades em grupo e uma atividade individual.
Sendo que a Isso. etapa 1 e a etapa 2 é em grupo, que é construção prévia e construção do material, e no terceiro individual, cada um em sua cidade, ou seu campo, ou alguma coisa assim. Não é isso? Isso, perfeito. Ficou ótimo. E em relação à questão do tempo de correção, o circuito, a etapa 1 tem um prazo de correção ou ainda não foi estabelecido? Não, nós temos um calendário que tem que respeitar Sim. esse calendário, né. O que Tá. que eu sempre combino com vocês? A primeira entrega, se você atrasar um dia, 2, não tem problema. O que não pode atrasar é a última entrega, que é no circuito integrador 2, porque essa eu tenho um prazo já muito curto para corrigir e a gente já tem aí pouco tempo. Então não pode a última, porque o que que aconteceu já? Só para compartilhar. Só um Teve momentinho, rapidinho. Agora, hã, eu tenho como consultar na nossa disciplina quais são os prazos? sim. Já? Você tem o Eu queria calendário, ter acesso. o calendário, o cronograma fica na abertura da disciplina. Ele fica por meses, tantos meses, aliás, dias, aliás, desculpa, dias. A professora Luciana Mendonça, ela faz a gentileza de transformar em datas. Eu vou até pedir a ela para ela me mandar, porque aí eu já vou botando para facilitar. Mas você já tem esse cronograma lá na disciplina com dias, 90 Dias. dias. Aí você tem o prazo de entre um trabalho e outro. O que que eu Ok. queria chamar a atenção que é importante? Eu tive uma aluna na turma passada, que ela realmente não se distraiu e entregou todos os 3 trabalhos no último dia da disciplina, na finalização. Isso significa que não é necessário começar do zero a cada Espera vacina. aí, gente, está entrando um É a áudio aqui. informação genética que vai ser usada. Espera aí. Aí, o que que vocês têm que tomar cuidado? A data de encerramento da disciplina não pode enviar mais trabalho. A última data para enviar o trabalho é a data do circuito final perdão, do circuito integrador 2, tá? A data de encerramento da disciplina já não tem mais a gente não recebe mais trabalho para avaliar. Então tem que ficar realmente bem antenado com o calendário. Então eu vou pedir quem entrou agora dia 22, eu vou pedir, né, a professora Luciana para me ajudar, que é ela que libera esses calendários com datas, aí eu coloco lá para vocês, tá? No Fórum Informação, que é o nosso lugar onde eu vou botando todas as informações, os links, tudo eu vou colocando ali. Então a gente só não pode furar o último prazo. Qual é o último prazo? Circuito Integrador 2, que é o momento da implementação. Você já implementou tudo, já vai enviar as fotos. Esse é o prazo final, prazo fatal. Como eu tenho muitas turmas paralelas juntas, tá? Tenho muitas turmas paralelas juntas na mesma disciplina. Tem a turma D1, D2, D3. Então, eu tenho um volume muito grande de correção. Então, eu peço sempre um pouco de paciência, principalmente quem eu devolvo para fazer ajuste, porque aí ele volta de novo para a fila, vai lá para o final, porque aí eu vou corrigindo os outros pela data de calendário. E às vezes eu estou naquele período que, por exemplo, uma turma já está no final. Então, eu tenho que acelerar um pouco mais para aquele grupo logo que eles já estão indo embora, tá? Então, peço só um pouquinho de paciência, mas vocês podem me mandar e-mails, mandem e-mails, clara.oliveira, o resto é tudo igual, botei aqui no chat, até a Karina fez a gentileza de repetir. Ah, tá aqui, a Karina já botou. Deixa eu ver aqui. Esse é o que tá lá, com dias. Eu estou olhando aqui agora, professora, eu vou colocar aqui no Excel para poder, porque é 90, 120, 120. Então, Isso. 90 dias, 120, 120. Então, Da seriam data 3 que meses. começou. A professora Isso, como Luciana já começou já dia 22, é. aí eu vou fazer umas contas minhas aqui, mais ou Não precisa. menos, para Aí poder eu ter uma isso ideia. você Para pode mim. jogar na inteligência artificial que ele dá direitinho. Não, É. até aqui no contador de dias Mas mesmo, você dá é, para colocar. a professora Luciana Mendonça, já já ela vai fazer, porque ela bota as datas e libera pra gente, aí eu posso divulgar para vocês, para ajudar, né? E aí vai dar tudo certo. Claro, obrigada, professora. Então, gente, dica
mais um detalhe, o material educativo tem que ser digital, não pode ser impresso, não pode ser cartaz, tem que ser digital. Digital pode ser folder, pode ser e-book. Agora, folder, ele não tem quase conteúdo nenhum, tem que ser um educativo. Então, como é que vai ser? Então, pense num material que realmente traga algum conteúdo educativo para aquela população, né? Aquela comunidade, tá? Então, digital pode ser um podcast, um vídeo de animação, um e-book, se for adulto, né? Pode ser um jogo no Kahoot, que você pode usar a plataforma gratuitamente, né? Você tem uma limitação, mas dá para a gente usar gratuitamente, tá? Então, assim, sempre digital, material educativo digital, para ser usado no dia da dinâmica com aquelas pessoas e um roteiro de como você utiliza nessa dinâmica. Por exemplo, as meninas aqui nesse trabalho, elas falam, organizar a turma, provocaram com perguntas, quem conhece patrimônio cultural aqui na cidade? E aí criaram uma conversa, um diálogo, passaram o vídeo e depois fizeram um trabalho. Então, elas narram esse passo a passo, tá? No roteiro de apresentação delas. Perfeito? Vai dar tudo certo, gente. Sempre dá. Assistam Seminário de Extensão 2023 ou é 2024? Tá lá no Aconteceu não, Acontece na Unileia. Não acontece na Unileia. Eu cismo que aconteceu, mas acontece na Unileia. Tem lá o Seminário de Extensão. Foi no dia 26 de maio, salvo engano. Acho que foi dia 26 de maio do ano passado. Então, foi dia 20, em 2024. E ali vocês vão ver a apresentação de vários colegas falando como que foi a experiência. Foi aqui no Rio de Janeiro o encontro. E aí alguns alunos puderam vir, outros já moravam aqui. Então, foi um encontro lindo, lindo, lindo. Tá lá, não acontece na Unileia. Então, vejam, porque tudo isso inspira, ajuda, fortalece, né? Ó, a Karina já tá botando ali. Mas assim que a Luciana liberar, eu já coloco lá, tá? Tá, Karina? Então, gente, Não, pergunta. professora, que você falou para poder usar o chat, já usei o chat e aí já me Ó, ajudou aqui, ó. já te ajudou, né? Então, vamos Para lá, poder ter gente. uma noção do primeiro, para a gente ter uma noção só porque para se organizar, né? Que nós estamos É, agora em agosto, então já passou um mês praticamente, então falta só mais um mês para a primeira etapa, que é uma etapa de grupos, que é uma etapa importante, é tá? verdade. Eu já comecei já, só para de antemão, já comecei, já estou com o meu grupo e Que já bom, fizemos uma reunião na segunda-feira. show. É isso, gente. Pega uma dupla, tenta É minha dupla, né, no caso. pega no WhatsApp, no grupo, nos grupos de WhatsApp e combina, gente, que alguém está querendo um grupo aí, eu quero trabalhar o assunto tal, coloca lá a temática e sempre aparece alguém interessado. E vai dar tudo certo. Tem dado certo, tem sido muito rico e é uma experiência singular, tá? Vocês vão curtir bastante. Depois vocês vão ver assim, caramba, como é que eu nunca tinha feito isso antes. É muito bom, gente, é muito bom. Então, dúvida, gente, mais alguma dúvida? Alguém gostaria de trazer mais algum? Ó, Maria Ângela já falou que também é do Rio, ó. Nós temos três colegas aqui do Rio, hein? Pode dar uma olhada aqui, de repente, né? Combina. Mas pode pegar o pessoal de outros estados, é até bacana, para ter uma troca, né? Para conhecer outros caminhos, né? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar nesse finalzinho? Tudo certo? Todo mundo tímido? Vou até baixar de novo aqui a lista, porque eu acho que chegou mais gente depois, agora no finalzinho, né? Que aí não custa nada a gente ter esse cuidado, né? Que é importante. Então, olha só, vamos combinar o seguinte: de 15 em 15, a gente se reúne aqui, dá uma olhadinha sempre no Teams. Quem entrou, quem está aqui não verificado ou externo, depois faz seu cadastro lá no Teams, porque fica mais fácil, né, para entrar. Mas eu sempre coloco no fórum informação. Sempre coloco ali para você saber, né? E a gente vai se encontrando e precisou, manda e-mail e eu vou respondendo, e a gente vai conversando, vai trocando, e eu vou ajudando naquilo que eu posso, que é a orientação.
e pode me mandar, professora, eu tô com uma dúvida, pode mandar, não tem problema, eu vou respondendo. Eu tenho que, esse é o meu papel. Pode colocar no fórum dúvida, eu vou respondendo. Maravilha? A Kelly entrou em 2 dispositivos, né, Kelly? A gente faz isso, né, mas o importante é você estar aqui. Então, quem teve alguma instabilidade, entrou depois, pode assistir depois o iniciozinho, né? Pode acompanhar, porque fica gravado. E sempre, sempre, gente, eu coloco o link da gravação depois lá no fórum informação. Pode falar, Cristiane. Só que tem que abrir seu áudio. Oi, Oi, isso. professora, boa noite. Boa noite. Então, eu comecei agora, segunda-feira, o terceiro período. Sou da turma do dia 18/8. Essas explicações todas aí é para nós também? Que começou agora na Sim, segunda-feira? para todo mundo. Ah, ok. Você só está mais confortável ainda, porque você tem um tempão ainda pela frente. Mas você pode vir no próximo, aí você vai vindo e vai ouvindo, vai se organizando. Ok, obrigada. Deixa eu responder aqui, Anne Caroline. Aqui a lista eu faço aqui do Teams, é automática. Todo mundo que está aqui, o nome aparece na lista de presença, tá? Não precisa assinar nada, não. Eu faço aqui, eu clico aqui num link que ele já emite para mim uma lista com todo mundo que está aqui, tá, gente? Fiquem tranquilas. Então, minhas queridas, um beijo para todas, uma noite maravilhosa, bons estudos, boas leituras. Eu deixo sempre essa mensagem, gente, leiam sempre. É aquela coisa assim que muita gente. Eu até encontrei uma professora, um meme de uma professora falando isso também. Tá triste? Leia. Tá feliz? Leia. Quer fazer exercício? Faz exercício lendo, mas leia sempre. A leitura é a única coisa que ninguém vai poder tirar da gente e que enriquece a nossa mente, fortalece, né, nossos valores, vai ampliando o nosso olhar. Então, leiam sempre, tudo. Façam leitura de tudo. Eu até baixei agora um aplicativo chamado Audible, né? Que às vezes eu tô no transporte público, eu boto o fone e aí eu escolho o livro e às vezes escuto o livro inteiro em áudio, porque realmente ali não dá, né, para fazer a leitura. Então eu vou, todo lugar que eu posso, eu leio alguma coisa. Ler é fundamental. Não dá para ter, eu digo assim, pela minha experiência de vida, não dá para você ter sucesso em nada se você não buscar leituras. Agora, leia aquilo que te traz prazer, alegria, né? Procura assuntos que você gosta e começa a ler. Daqui a pouco você não vai mais conseguir ficar um dia sem ler uma linha, duas. E isso, gente, é saúde mental. Muito das pessoas idosas hoje, muitas pessoas idosas que estão passando por problemas de apagamento mesmo, é porque não tiveram uma vida que exercitava, né? O pensamento, o cérebro, com leituras, ler é fundamental. Todo idoso teria que ler uma página por dia. Então já vai lendo para ficar bem fortalecido, para a gente chegar lá com mais saúde, né, gente? Diga, Karina. Eu estava lendo aqui o cronograma, professora, e no final tem um momento de apresentação, é isso mesmo? Isso. E vai ter um dia que a gente vai apresentar? Não, a apresentação é na escola. É sua apresentação Ah, a lá na apresentação dos qualidade. trabalhos desenvolvidos. Ah, para mim era É. algum momento entre vocês, Não, tá? não. Tá, porque não ficou claro aqui, tá? Ok. É no Então é o local. período do circuito, que é o registro da fotografia e o Isso, nosso percurso exato. pedagógico. Ok. Exatamente. Beleza? Então, gente, beijo grande, bom descanso, bom estudo, bom finalzinho da semana, né? Tá chegando aí um final de semana daqui a pouco, então aproveitem e relaxem também, né? Busquem a arte um pouquinho, cada um a arte que gosta. Eu tô na pintura, tô aprendendo piano, tô me virando nos 30 para poder fortalecer o lado direito do cérebro, a criatividade, né? Isso é muito importante. Então, um beijo. Vou parar a gravação, que depois vai ficar disponível para todo mundo.